Queridos irmãos e irmãs, queridas religiosas, caríssimo Padre Anderson, nesta noite santa, contemplamos um grande mistério da nossa fé e a imagem que nós somos convidados pela liturgia da palavra a levar para a nossa casa, gravá-la no coração e que possa ser o motor da nossa vivência. É a imagem de um Deus que se faz humano e que não é um humano qualquer. Um Deus que se faz pobre, vulnerável, frágil. Um Deus que necessita de cuidado, necessita de amor. Então, queridos irmãos e irmãs, contemplando esta imagem, precisamos encontrar na palavra que ouvimos o ensinamento e a instrução que esta imagem carrega consigo. Por que o Filho Eterno do Pai nasceu como uma margem? Por que o Filho Eterno do Pai nasceu numa província da periferia do Império Romano? Porque o Filho Eterno do Pai nasceu no meio de animais, numa gruta, numa estalagem. E eu estou convencido, porque a palavra assim nos ensina, que se nós não nos permitimos ser alcançados pelos dons que este menino porta, é impossível fazermos o percurso de vida cristã. Foi dado para nós um Filho, o Salvador, o Messias, o Cristo Senhor. E nós, neste ano tão difícil, tão exigente, em que não fomos isentos de grandes sofrimentos, tribulações, medos, incertezas, talvez como nunca a nossa geração tenha enfrentado. Devemos também nos perguntar: o que este Filho Eterno do Pai, nascido entre os pobres, nos diz nestes tempos pandêmicos? E contemplando esta igreja bastante com muita gente nesta noite, eu recordo 3 pessoas que nos deixaram neste ano: o Moacir, a Georgina e a Conceição. E por que eu digo isto neste momento? Porque eu gostaria de dirigir uma palavra aos idosos que nos acompanham pela internet e que eu tenho certeza, porque alguns falaram comigo ao longo do dia, desejavam ardentemente estar aqui e celebrar conosco esta solenidade. Mas por proteção e por cuidado e por amor da própria família, não estão aqui nesta celebração presencial.
E eu gostaria de pedir a todos os presentes que a nossa oração e o nosso contemplar este mistério da encarnação do Deus que se fez humano dilate o nosso coração e a nossa oração se estenda até eles. Que a nossa prece e nossa missa desta noite santa chegue até eles. Que a nossa oração, a nossa comunhão, as nossas preces comunitárias, a oferta de Cristo, os alcance nesta noite santa. Porque são nossos irmãos e irmãs. E se tem algo que o Filho eterno do Pai, ao se tornar humano, nos ensina permanentemente, é que nós somos irmãos e irmãs. E nós não podemos celebrar desprezando uma parte da nossa comunidade que está em casa, porque não pode estar aqui. Então, aos nossos patriarcas e matriarcas da Paróquia Imaculada Conceição, poderia citar alguns nomes, mas não quero ser injusto, porque sempre um vai dizer, mas não falou meu nome. Então, não falo de ninguém, chamo todos. Nós queremos dizer a cada um de vocês que nós os amamos muito, e que nossa prece, nossa súplica ao Menino Deus, hoje, vai dirigida para cada um de vocês e para suas famílias. Todos nós temos a alegria de possuirmos pessoas de idade avançada ou que têm alguma enfermidade e que estão, entre aspas, num grupo de risco maior do que o nosso, se assim podemos falar, embora eu não acredito muito nisso. Que esta noite e esta celebração seja para cada um de vocês que nos acompanham pela internet, que rezam conosco, uma renovação de fé e de esperança. E que o amor comunicado pelo Filho eterno do Pai encarnado entre nós, e que a sua misericórdia e o seu olhar os alcance. E que vocês experimentem este amor de Deus, como nós experimentamos nesta celebração. E o amor nos leva a cuidar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos uma lição importantíssima a aprender e a reforçar nesta noite. O menino Deus precisa de cuidado, para nos ensinar que nós também temos que cuidar, principalmente os mais vulneráveis e os mais frágeis. A vida cristã não é, e o ensinamento cristão não é o Deus dos poderosos e nem dos fortes, e nem dos santos. O nosso Deus é o Deus dos humildes, dos frágeis e dos pecadores. É o Deus dos pobres. E talvez esta seja a lição mais difícil, principalmente para cristãos de classe média, como é a nossa paróquia. Porque é difícil aceitar que Deus tem um lugar especial no coração para os pobres. E sempre que nós humilhamos um pobre, nós atentamos contra Deus. Sempre que nós desprezamos um pobre, nós humilhamos o próprio Deus. E é sempre um chamado à conversão. A igreja precisa compreender, nós precisamos compreender, que para sermos fiéis ao Evangelho de Cristo e para participarmos efetivamente do seu reino,
E para participarmos de sua vida divina, como Ele participa da nossa vida humana, nós temos que amar os pobres. Não tem outro caminho, não tem outra via, gostemos ou não. E enquanto mais nós acolhemos esta verdade da nossa fé, mais nós nos converteremos, mais a salvação nos alcançará, e mais nós serviremos ao Senhor, que dizemos amar e que queremos amar. Deus é o Deus também dos pecadores. Ele não veio para os que se acham santos, Ele veio para os que se reconhecem pecadores. E aquele menino porta em si o amor misericordioso do Pai. E Deus não descansará enquanto nós não nos curvarmos diante do seu amor misericordioso. Enquanto mais tempo nós levamos para compreender que Deus é misericórdia, mais demorará a nossa conversão. Por isso, queridos irmãos, não é tempo mais de se perder em inutilidades. A manjedoura nos espera. O Deus, o soberano do universo, se fez pobre para habitar no meio de nós, para nos ensinar o caminho da comunhão com o Pai e da comunhão entre nós como irmãos e irmãs. Acolhamos a misericórdia de Deus que nos é manifestada em Cristo, como Maria e José, como os pastores, como os que vêm do Oriente. E nesta noite, escancaremos o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade paroquial. Que a misericórdia infinita de Deus nos marque de uma vez por todas. Que o selo da misericórdia de Deus, que está nos ombros do seu Filho e que palpita no coração do Filho nascido da Virgem Maria, realize em nós sua obra de salvação. Que nossa paróquia seja uma paróquia marcada pela misericórdia de Deus. E que nós colhamos os frutos desta salvação. Que as nossas fragilidades, ao invés de nos impedirem de nos aproximarmos de Deus, sejam um motor para que nos aproximemos com sede, com fome, para saciar a nossa fragilidade humana. E que o Deus humano nos dê a alegria de participar da sua divindade. Nesta troca de presentes, nós somos sempre mais privilegiados. E qual é o sentimento que brota deste ensinamento e desta imagem? A presença do Filho Eterno do Pai entre nós como menino nos fortalece. Porque a Ele nós entregamos nossas fragilidades. E isso faz brotar em nós uma alegria infinita. Mesmo no meio de uma pandemia, com o número de contagiados aumentando, infelizmente, em nosso país, nós não estamos sós. Quem crê nunca está só. Aquele que tem fé está sempre em comunhão com o Deus que habita entre nós, com o próximo, que é a imagem do Deus vivo para nós. A fé
a alegria de estarmos em comunhão com Deus é que gera em nós o desejo de vivermos o que o apóstolo Paulo na segunda leitura exorta, a vivermos numa vida sóbria, justa e agradável ao Pai. O que há de mais agradável ao Pai do que abraçarmos o seu Filho e dizermos a Ele: obrigado, porque Tu és um de nós. Que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alegria de viver, a alegria de servir, a alegria de participar da vida divina, a alegria de sermos filhos e filhas muito amados do Pai. Desejo a cada um e a cada uma e às suas famílias um abençoado e transformador Natal de nosso Senhor. Que a alegria da presença de Deus seja a nossa força e que nós encontremos de fato com o Filho eterno do Pai, no rosto daquele que é mais vulnerável, que é mais frágil e que é mais necessitado da nossa misericórdia. Que a salvação do Senhor nos abrace e nos alcance e se renove a cada dia neste novo ano que vamos iniciar. Portanto, glorifiquemos a Deus como os anjos em Belém. Louvemos como José e Maria. Bendigamos ao Pai pelo Filho que nos foi dado. E com Ele todos os dons e as graças divinas que nós tanto necessitamos e que a nossa humanidade tanto precisa nestes tempos. Que nós cristãos, discípulos e discípulas de Cristo, sejamos comunicadores e transmissores desta luz divina. Que a luz divina brilhe através de nós para iluminar as trevas, mas é preciso primeiro que nós nos deixemos iluminar por Ele, para depois comunicá-la. Que o Senhor Jesus, o Filho que nos foi dado, renove em nós a sua vida. Um feliz e abençoado Natal a todos. Amém.